Imagina você no seu dia de rotina normal, onde você cuidou dos seus filhos, levou para a escola e está indo aí resolver uma situação de guarda com o seu ex-marido e você simplesmente apagar. E quando você acorda, você não tem noção da onde que ele te colocou. Você só entende que está em um cativeiro e que você, sendo boazinha ou não, ele vai começar a fazer o que bem entender com o seu corpo. Essa é a história da Emiliane. E por incrível que pareça, o pior e mais bizarro eu ainda vou contar aqui para vocês. A Emiliane Tamara Nunes Carvalho, hoje com 29 anos, aos seus 19 anos, conheceu e encontrou o amor da sua vida. Pelo menos era isso que ela pensava que ele era. O Ailton Rodrigues era o cara que ela achava que iria protegê-la de todo o mal, que sempre estaria do lado dela. Ela achava que ele era tudo. Se eu falei 19, tá errado, tá? É 18. Ela casou com ele aos 18 anos e teve 2 filhos. Só que já no início ela percebeu que talvez o Ailton não fosse do jeito que ela estava imaginando. Mesmo assim, ela própria diz que o amor é cego e que demora muito para que a gente consiga enxergar. E quando a gente está falando de uma menina de 18 anos, muitas pessoas sempre colocam assim: ah, mas ela já é maior, ela já sabe o que tem que fazer da vida. E a gente esquece que quando a mulher faz 18 anos, de um dia para o outro, ela tinha 17. Ou seja, não é em um ano que a mulher vai conseguir adquirir maturidade, experiência e uma visão de qual relacionamento e qual homem é o certo para ela escolher para ficar até o resto da vida. Muitas pessoas colocam tanto a mulher como o homem, passou de 18, sabe o que está fazendo. E eu acredito que no sentido de se relacionar para casar e para entender que aquela pessoa é a pessoa certa, sem ser de uma forma ingênua e totalmente focada na sua escolha, não pode ser feita aos 18 anos, quando você está transmutando a sua inocência e a sua ingenuidade de confiar ou não numa pessoa, de acordo com as experiências que você vai começar a viver a partir dessa idade. O Ailton, então, começa a dar pequenos sinais que vão aumentando com o tempo, mostrando quem ele verdadeiramente é. Primeiro que ele se coloca como um cara discreto. E essa é uma desculpa dada para que a Emiliane não tenha amigos, porque ele não gosta de socializar. Então, em um determinado momento, e eu vou jogar aqui todos os acontecimentos sem datas e sem a ordem cronológica que aconteceu, porque a Emiliane acabou contando isso em um depoimento onde ela ainda está muito afetada, muito invadida, que algumas palavras ela acaba até trucando na hora de falar, por tudo que ela passou, que vocês já vão entender aqui no final dessa história. Mas, vamos ao início. Em um determinado momento, aí ela aluga uma casa e a Emiliane, ela já foi técnica de enfermagem, ela coloca que também foi escoteira, que foi bombeira mirim por 4 anos. Um outro adendo que eu devo colocar aqui também é que a gente sempre pensa em colocar as nossas filhas no balé, em coisas mais femininas, entre aspas, né? Porque a feminilidade da natureza da selva que a gente vê aí, né? Nas leoas e em outros animais, na parte fêmea, ela é sempre muito forte, que sabe se defender, que sabe se proteger. Por que eu tô falando tudo isso? Porque, querendo ou não, esse já foi escoteira e bombeira vai ajudar ela em algumas situações de riscos. Então, coloquemos também as nossas filhas aí no jiu-jitsu, no boxe. Não que elas não possam fazer balé e outras coisas, mas as mulheres hoje em dia, elas têm que estar sempre atentas e sempre ter conhecimento, principalmente em autodefesa. Por que que eu falei sobre tudo isso? Logo no início, então, ela diz que como técnica de enfermagem, ela aluga um lugar, deixa bem claro, então, que foi com o dinheiro dela, e que ela chama ali amigos pra comemorar e tal, e acho que faz um jantar, alguma coisa assim, uma reuniãozinha, e ele expulsa
essas pessoas da casa dela. Ela deixa bem claro que ela não tem até hoje nenhuma amiga, porque ele aí entendia então que ela deveria ser só dele e colocava o argumento de ser um homem discreto, de não ser um homem sociável. Só que isso ia aumentando para não só um domínio ali da Emiliane, mas também para a crescente de humilhações, ações que ele praticava com ela, achando que estava tudo bem. Como, por exemplo, ela descreve em 2 momentos da gravidez dela. O primeiro é que ele joga um copo de água na cara dela. Eu já estava no 7º mês de gravidez quando isso acontece. E que ele passou também a agredi-la, mesmo ela estando grávida. Ela dá alguns exemplos de humilhações, do tipo dele comprar qualquer coisa para ela e jogar no chão e falar, você vale menos do que essa massa para fazer bolo, de também fazer com que ela pagasse as coisas. A Emiliane descreve aí como o auge de tudo isso que acontecia, onde ela realmente acordou, entendeu que ela tinha que separar, que não dava mais em um momento que eles estavam com os pequenos, né, que agora um tem 2 anos e o outro tem 4 anos. Ela não deixa bem claro qual dos 2 filhos, mas quando ela tava com um bebê de 8 meses, acredito que ela tenha falado sim que era um menino. Desculpa, gente, mas é que são muitas informações e eu tô aqui, eu não sei nem que hora que é agora que eu tô gravando pra vocês. Mas é um vídeo que eu me esforcei pra fazer porque são detalhes necessários. Enfim, ela tá com o neném recém-nascido no colo, coisa de 8 meses, e ele quer brigar. Nesse dia ele chega desnorteado. Ela tenta ir pro quarto, não quer brigar, não responde pra brigar, mas ele continua. E chega um momento que ele pega o neném e leva pra sala e fala que enquanto ela não responder o que ele quer que ela responda, isso não vai acabar. Enfim, ele só queria que ela respondesse qual era a marca do carro que tinha parado em cima da calçada. Eu acredito, né, que na minha cabeça ele estava achando que era o carro de algum amante dela, alguma coisa assim, ou se foi só uma questão que ele queria brigar e resolveu, né, soltar isso. Ela disse que não sabia que carro que era, do que ele estava falando, mas essa situação chegou assim num ponto auge, limite, para ela entender que eles não poderiam ficar juntos. Só que isso nunca entrou na cabeça do Ailton. Primeiro que ele nunca ficou bem com essa situação. Pelas ações me faz entender que ele tinha o objetivo de controlá-la e de que ela seria dele independente de qualquer coisa. Eles têm negócios juntos, né, uma distribuidora. E quanto mais a Emiliane então tenta se desvencilhar dele, mais ele se aproxima com ações que eu descreveria aqui como ações tiradas de um filme. Eu não conseguiria acreditar que com essas ações que eu vou descrever aqui, a polícia não chegaria a prender esse homem. A partir então de 2020, ela diz que conhece uma outra pessoa e que ele chega a quebrar o carro dessa pessoa. O parceiro que ela estava agora, ele diz que ele só seguia eles para todos os lugares. Mas assim que ela se separa dele, a coisa começa a ficar bizarra. Mesmo com tudo que eu vou falar aqui pra vocês, a Emiliane não parou a vida dela e o objetivo dela era ter um crescimento profissional para cuidar dos filhos. E para isso ela precisava então do apoio da família dela para que também ela tivesse esse tempo sem as crianças para crescer profissionalmente. A Emiliane, ela virou praticamente uma nômade, no sentido de ficar na casa da mãe, ficar na casa de uma tia. E quando a coisa apertava muito, ir para a casa mais distante de um amigo, até entender que esse homem teria parado de tentar qualquer coisa que fosse contra ela. E quando eu digo qualquer coisa mesmo, porque nós temos aqui vários exemplos de situações que ela dá, que pra mim, na primeira, esse cara já deveria estar preso. E eu repito aqui, eu não entendo por que a polícia, no caso aí de Águas de Lindóias de Goiás, não prenderam esse cara, porque a Emiliane, ela não deixava de ir até a polícia, de contar o que acontecia, de mostrar as provas, de fazer medida protetiva. Ela tem papéis e papéis de BOs, denúncias e medidas protetivas que ela foi até a polícia para tentar fazer, para que acontecesse alguma coisa. Em nenhuma dessas ações a polícia deu continuidade. Ela já sofreu um acidente. E não foi porque ela estava dirigindo numa velocidade fora da velocidade limite, nem porque alguém estava alcoolizado e bateu nela. Não, pelo contrário. Esse acidente, ele foi
premeditado. Eu digo isso porque o Ailton afrouxou os parafusos do pneu do carro dela. Ela sofreu um acidente por causa disso. Ela foi até a polícia e contou isso. Na casa, ele conseguiu ter acesso à caixa d'água e colocar produtos químicos para que a Emiliane ficasse com o corpo pelado, como se ela fosse depenada mesmo. Ela disse que tem muita sorte de não ter entrado, né, no chuveiro direto com o rosto, porque se fosse isso, ela estaria totalmente desfigurada. Ela teve aí queimações no umbigo, na virilha, em vários lugares, porque ela ligou a água do chuveiro, ela disse que entrava com a parte de trás do corpo e começou a sentir ali que estava pelando e que tinha alguma coisa de errado. E confirmou, gente, ela tem provas, ela tem as marcas de por onde ele entrou, como ele entrou, o que ele fez para contaminar a caixa d'água dela e isso chegar da forma mais brutal que fosse até ela. Câmeras de segurança ao redor da casa dela para que ele pudesse ter acesso, para que ele pudesse fazer as coisas, foram quebradas. Existem pichações, tá, com o nome dela e xingamentos que eu não vou falar aqui, para que ela saísse de casa e lesse e afetasse aí mais do que psicologicamente e emocionalmente, como ele já vinha fazendo. Essa moça, ela fez corpo de delito para que a polícia tivesse provas do que esse homem fazia. Eles pediram então para que ela voltasse para casa, que eles ligariam para dar continuidade. E chegou aí o retorno de que não tinham provas possíveis, provas o suficiente para fazer algo nessa situação onde ela ficasse mais protegida. E aí fala, né, que todo tipo de processo, e aí fala, né, que o retorno da polícia é que a investigação e a documentação foi indeferida por falta de provas. Os vínculos, então, eles se afrouxaram porque era o único modo de defesa que essa mulher tinha. Ao mesmo tempo, ela ainda tinha negócios, né, com ele. E ela tinha 2 filhos que em nenhum momento ela negou de ter contato com o pai. A gente tem a informação através da mãe que, por exemplo, todas as festinhas de Dia dos Pais, ele sempre ia, se tinha um contato com uma irmã dele, que também sempre estava ali trocando e tentando auxiliar, ele deixava claro que a Emiliane era o amor da vida dele, que ele não conseguia ficar sem, que ele estava sofrendo muito. E a própria mãe da Emiliane se preocupava dele em algum momento tirar a própria vida por causa disso. Tem as informações de que eles tomavam remédio então para tentar dormir, e é isso que ele fala também aí na primeira audiência dele, né? E sempre as frases de que eu não consigo viver sem a sua filha, que ela é tudo pra mim, que eu não aceito essa separação. Só que com essa mudança, né, de separação da Emiliane, ela diz que lá para novembro, isso aconteceu lá para novembro e dezembro do ano passado, as coisas começaram a ficar mais estreitas, eu digo, nas ações do Ailton. Nessa festa do Dia dos Pais, né, a avó diz que mandou mensagem, tudo, visualizou, mas não respondeu e nem compareceu. A Emiliane vinha numa crescente na vida dela, né, de descobrir o seu brilho próprio de novo, de se sentir bem, de se relacionar com outras pessoas. Parecia que ela estava aí já com outro parceiro. E eu vi um post no Instagram dela, vou deixar aqui nos comentários fixados o Instagram dela, de dia 4 de fevereiro, onde ela fez uma cirurgia de recalchutagem, né? Uma mãe aí que reformulou ali, né, o corpo depois de dar a vida a 2 pequenos, de cuidar desses pequenos. Então tem o cirurgião plástico explicando, né, que ela tinha ali uma flacidez na barriga, que foi desfeita com abdominoplastia, e a gordura é utilizada para enxertar ali no glúteo, e também dar uma levantada nos seios, colocar silicone e tudo tal. E eu tô falando isso não só pra e eu tô falando isso porque é incrível o detalhe que vem mais pra frente sobre essa cirurgia. Então, ela estava numa fase de reconstrução física, emocional, mental, e a gente lê isso, né, como a mulher trabalhando o
amor próprio, direcionando toda a vida ali para ela, mas pensando no futuro dos filhos, porque ela deixa bem claro que esse crescimento profissional também era com o objetivo de dar o melhor para os filhos. E ela se cobra no exato momento de estar perdendo tempo, né, com essa parte profissional, tempo que ela poderia ter ficado mais com os pequenos. E aí você imagina a cabeça desse cara que já super controlava ela antes, agora vendo ela voar. E não é voar só profissionalmente, não é voar só psicologicamente, emocionalmente, já que ele não consegue mais acessar agora fisicamente também, né? Ela tá ali, livre e bonita, aos olhos de outros homens, aonde traz descontrole máximo na cabeça desse cara. Posts e as fotos da Emiliane traz um novo brilho a essa mulher, um novo empoderamento, uma beleza, uma iluminação, e uma mulher livre que posta aquilo que quiser. Imagina isso na cabeça desse homem que queria controlar até o tipo de espirro que ela daria. Domingo, dia 16 de agosto, o Ailton vai até a casa da mãe da Emiliane para visitar os filhos. Ele chega às 3 horas da tarde e sai às 8 horas da noite. Em nenhum momento ele consegue encarar a mãe da Emiliane nos olhos. Ele fica com as crianças, ele senta no sofá da mãe dela com essas crianças, fica o tempo inteiro. Questionado se quer almoçar, ele diz que não. Ele se esquiva de qualquer contato que ele possa ter ali com a mãe da Emiliane dentro da casa dela. Sendo que uma semana antes, ele simplesmente sumiu e não deu contato nem para ela e nem para Emiliane. O que faz entender que ele já estava tramando alguma coisa na cabeça dele. Será, né, que ele foi lá para se despedir dos filhos, para ter um tempo maior com os filhos, ou talvez para maturar o que já estava na mente dele? A gente não sabe. O que a gente sabe é que então ele vai embora e na segunda-feira a Emiliane tem a rotina dela normal, de dar banho nos filhos, de alimentar, levar para a escola, ajudar a mãe, de então ver, não sei se é muito bem a mãe, mas é algum parente, de pegar aí remédios para esse parente. E ela tem ali uma bateria de exames, de avaliações que ela precisa fazer por causa das cirurgias plásticas. Ela vai, consegue fazer todos os compromissos e depois ela tem um encontro com o Ailton onde ela está aberta a conversar sobre a guarda dos filhos. O que é gravado é toda essa movimentação dela na rua, vendo os remédios, vendo a questão da avaliação das cirurgias plásticas, até que ela atravessa uma passarela azul e desaparece das câmeras e desaparece para a mãe e para todo mundo. O celular dela não atende mais, só dá na caixa postal e a mãe logo já vem com o Ailton na cabeça e começa então a tentar um contato com ele, que também desaparece da loja, da distribuidora, desaparece no contato telefônico, enfim. A Emiliane vai até o encontro do Ailton então nessa segunda-feira para conversar sobre os filhos e ele não quer saber disso, ele quer saber dela voltar para ele. Então começa toda a coisa, né? Você é o amor da minha vida, tentando beijar ela se afastando. Tem um momento que ela diz que até chega a bater, né, a afastar, para falar para ele não tocar nela, que não é esse o objetivo. Ela diz que eles têm bistrozinhos, né, onde as pessoas ali pegam bebidas e aí percebe então um cliente se aproximando e é nesse momento que ele pede então para ela ir para a parte de trás desse lugar para eles conversarem de uma forma mais tranquila e discreta. Ali ele já tinha tudo tramado, a gente não consegue entender por quanto tempo. Invade mais uma vez a Emiliane querendo abraçar, beijar e ela negando e falando que não é por aí, que ela estava ali para resolver outra coisa, até que ele pega um pano embebedado em um tipo de produto que a gente não sabe ainda bem o que é, coloca na boca dela para que ela apague e chega a enfiar esse produto com um pano dentro da garganta dela, que é o que traz aí as feridas e incha toda essa parte, de uma forma que quando ela acorda, ela acha que vai morrer por causa do modo que tá ferido e inchado desde a boca até o fim da garganta. Ela então
acaba dormindo, né, quando ele faz isso. Antes disso, ele rasga as roupas dela, vai pra cima dela pra beijar ela. A gente entende que ali, então, tenha acontecido um estupro. Com ela já desacordada, ela meio que acorda no carro de novo, mas só acorda 100% já dentro desse cativeiro, que na cabeça dela não era nem em Águas de Lindóia. Na cabeça dela, ela tava no Pará, que é um lugar onde ele tem outros parentes, porque ele vira e fala, eu vou viajar, vou voltar pra onde eu estava. Ela entende alguma coisa assim e entra em desespero, porque ela não tem noção de onde ela tá. E ela vai passar os piores dias nesse local, né? São 5 dias de desespero. A Emiliane, ela já acorda numa cama, amarrada. Ela está, né, pela imagem que a gente vê, até com aquele top que é de quem faz cirurgia, né, quem coloca silicone e tem que usar um tempo. E é por isso que eu falei da questão das cirurgias, né? Ela tava ali num momento de recuperação e o cara não tava nem aí pra isso. Poderia pegar alguma infecção, eu não sei os medicamentos que ela tava tomando, se já tinha parado, como que era. Ou seja, ela foi ficando cada vez mais em um estado mais vulnerável possível. As lacunas para que tudo desse errado, fosse por uma ação dele ou pela situação que ela estava, eram muito grandes. E nesse momento, né, a Emiliane só teve Deus ali para pedir ajuda. Ela, por ser escoteira, como eu contei para vocês, conseguiu se soltar 2 vezes dessas amarras e foi aí que vieram então as correntes, né? Então, um dia amarrada, depois ela foi algemada, foi acorrentada. A máscara de gás que ele colocava era para que as pessoas não escutassem o grito dela. Ela gritou por muitas vezes. Nessa vez que ela se soltou e gritou, ela disse que gritou porque ouvia ali um som de Netflix, entendia que era um vizinho, alguém que estava escutando e que se ela pedisse ajuda, ela ia se socorrer. Só que depois de gritar muito, ele entrou no quarto num tom de deboche e falou, você acha que você é boba, né? Ou eu acho que eu sou boba, alguma coisa assim. Porque, na verdade, ele tinha deixado um notebook, né, rodando no Netflix, um som perto, para que as pessoas perto não escutassem que ela estava gritando. Imagina o desespero dessa mulher. Cada vez que ele dava um copo de água para ela, ela sentia que tinha um gosto estranho. Ela disse que acha que pode ser clonazepam, né, um remédio que você bebe ali na vibe Rivotril para dormir, para se acalmar. E ela, como enfermeira, sabia como isso poderia afetar o órgão dela, então imagina o grau de desespero dessa mulher nessa situação. E ela chega a descrever um momento em que ele amarra a corda no pé dela, é essa mesma corda que vai para o pescoço, para que ela, dependendo da forma que ela se mexa ali, ela mesma se enforca. Então imagina você ali numa posição que se você esticar suas pernas, você vai tirar a sua própria vida, sem ter quem faça alguma coisa, ainda com uma máscara que, gente, eu tenho fobia, né? Tenho claustrofobia. Eu não consigo me imaginar com aquela máscara de gás que ele coloca para que os gritos dela, né, não cheguem aí para a vizinhança. O celular dela, então, ele desfaz, né, desativa a parte do iCloud, que é onde a polícia poderia conseguir a localização. Isso tudo porque ela fica sumida por 5 dias, mas existe uma mobilização da parte da mãe, da parte da polícia, da parte de amigos, de pessoas que fizeram cartazes, que divulgaram e que estavam aí querendo encontrá-la. Ele ficou com medo, ele não sabia que esse caso ia repercutir dessa forma, né? E aí a gente tem uma questão para avaliar, que às vezes pode repercutir de um lado positivo e de um lado negativo. No caso dele, o desespero veio dele querer resolver a situação então, porque ele já sabia que ele poderia ser pego e na cabeça dele a polícia iria acabar com a vida dele por causa disso. Ele propõe 2 acordos para ela. Um é que os 2 vão acabar sem vida e o outro acordo é o que ela quer que ele entregue para ela, porque depois disso ele vai liberar ela em algum lugar e vai fugir e ela nunca mais vai ver ele na vida. Eu achei muito estranho esse acordo dele, porque eu não acho que ele prenderia ela e faria tudo isso para depois dar um acordo onde ela ficasse favorecida e nunca mais visse ele, já que a gente entende que todo o modo que ele criou isso e o modo que ele deixou ela é porque ele queria ter o controle, né? Ela diz que ele fala, se você for boazinha, as coisas podem encaminhar. Se você não for boazinha, você já sabe que será castigada e que a coisa não vai ficar boa. Tem uma carta que ela faz, ela escreve essa carta, gente, com a mão amarrada e os pés amarrados. Por isso que não é nada legível. Eu vou deixar a foto da carta aqui para vocês verem. Mas ela tá pedindo aí para a mãe, né, sobre o acordo que ele disse que faria com ela. Ele pergunta o que você quer
dos bens, né? E antes de tudo isso, ele fala para eles ficarem juntos porque eles já construíram muitos bens, porque eles batalharam juntos. Eu achei essa fala bem assim. Ele também interessado nessa questão de que no divórcio teria que se separar a empresa, separar tudo, né? E aí ela fala que ela quer a casa, quer o carro no nome dela e quer uma quantia lá de dinheiro em espécie. Ele diz que, então, se esse acordo for fechado entre eles, um advogado vai resolver tudo isso. E ela fala que a mãe jamais vai acreditar em um desconhecido, ainda mais com ela sumida, e é por isso que tem essa ideia de fazer a carta. Porque ela diz que a mãe conhece a letra dela e aí reconheceria e entenderia que é ela que tá pedindo tudo isso. Eu vou ler para vocês mais ou menos o que eu vi na carta oficial e outras mensagens que saíram por aí na mídia, aonde em alguns momentos ela tenta conscientizar a mãe do acordo que tá acontecendo mesmo com ela sumida, e em outros momentos até parece uma despedida. Imagina a menina com as pernas amarradas, sem poder esticar, porque senão acaba com a própria vida, e tendo ali com as mãos amarradas, ter que escrever isso. Na foto da carta, então, ela escreve mais ou menos assim: mamãe, eu tô bem. Esse moço vai resolver a questão da troca da minha. Leia com atenção. Não chame a polícia. A questão é os 50 mil em dinheiro, meu carro no meu nome quitado e a escritura da casinha no meu nome. Amo os meninos. Mara, espero não a Deus. Amo a Laila, estarei sempre em espírito. Oi, mamãe, vai vir um advogado aí para levar os papéis do carro. É desesperador ler essa carta. Eu tento trazer aqui a história de um jeito mais leve pra vocês, mas essa história não dá, gente. Enfim, ele dá a comida pra ela nesse tempo, com certeza, né? Usa dela nos momentos que ela tá desacordada. E no quinto dia que ele dá um café da manhã pra ela lá, um pão com café, e deixa claro que talvez vai acabar com a vida, né? Dos dois. Era como se assim, ou ele ia fazer esse acordo com esse advogado, ou então ia acabar tudo. Ela tá desesperada, achando que não tem como sair disso, mas graças a Deus a polícia encontra ela, né, por ser uma casa onde tá as janelas fechadas, as portas fechadas, tudo sem que ninguém tenha nenhum tipo de visão. A polícia encontra ela no momento que ele não está e consegue retirar a Emiliane de lá. O sofrimento dela não acaba aí, porque aí começa a vir o medo, né? Afinal, ele tá vivo e a gente sabe muito bem que a audiência de flagrante às vezes pode soltar esse tipo de pessoa. Não foi o caso dele, tá? Ele fala, eu acho bem bizarro que quando o juiz pergunta se algum policial agrediu ele diz que não fisicamente, mas sim psicologicamente. Eu fico pensando, será que tudo isso que ele fez com ela, ele acha que foi algo tranquilo para reclamar de que algum policial agrediu ele psicologicamente? Uma frase simples de que se ele não contar e não colaborar, as coisas vão ficar ruins pro lado dele. A Emiliane tem um outro susto, que ela diz que vai até a polícia, né, depois de tudo isso, e que os pais dele estão lá e eles não olham para ela e nem se abrem para algum tipo de ajuda. Ela diz que também encontra a ex-parceira dele e tem medo de que alguém tenha ajudado ele a fazer tudo isso, né, alugar o local e todas as coisas que foram utilizadas. Uma arma é encontrada também na casa e ele, nessa audiência de flagrante, quer falar que, olha, mas eu não utilizei a arma, como se fosse em algum momento liberar ele por causa disso, como se as outras coisas que ele tivesse feito fossem normais, né? O juiz dá um corte e fala: querido, isso aí tu vai falar, né, na sua audiência mais pra frente aí pra se defender, como se isso fosse ajudar em algum momento. Ele é preso, tá? Então tem a prisão preventiva dele pra deixar claro de que essa mulher aí, ela tá correndo um risco que a gente nem sabe até onde, porque ele é influente, ele foi preso, mas se alguém ajuda, de repente ele pode ter deixado aí, né, algum sinal para alguém fazer algo. A gente não tem confirmação de que alguém tenha ajudado, mas tem esse estranhamento, ex-mulher e da família reagir dessa forma, de estar lá, principalmente a ex-mulher estar lá e da família dele, né, não pediu uma desculpa e nem nada para ela. A gente não tá aqui acusando ninguém, a gente não tem confirmação de que alguém tenha ajudado, mas estamos trazendo as informações desse encontro que ela teve e que não foi nada tranquilo da parte dessas outras pessoas para com ela. E o medo dela é que, se em algum momento ele for solto, ele volte até ela para fazer alguma coisa, ou tenha deixado o recado mandado aí para que alguém faça alguma coisa. Como ela já tem essa experiência, né, de ter ido até a polícia e nada ter sido resolvido, imagina agora que chegou nesse grau, onde fica muito claro que ele nunca esteve para brincadeira. Ela acha que tudo que ele aprendeu e
e fez ali com ela foi através da internet, porque ele ficava muito tempo na internet. E, gente, qualquer um que assista aí True Crime e casos criminais pode pegar a ideia para si e tentar fazer algo. Infelizmente. O bizarro em tudo isso é que fica claro que ele não queria acabar com a vida dela. Porque se ele quisesse, ele teria feito isso no primeiro dia. Ele queria controlar ela. E não era um tipo de controle onde ele manipulasse e ela estivesse ali apaixonada e cega. O tipo de desejo de controlar essa mulher da parte dele era tão grande que não dependia da situação deplorável e humilhante que ela tivesse que ficar. Eu não vou colocar o vídeo aqui, mas todo mundo que viu o vídeo teve, né, a sensação horrível que até os policiais que estão acostumados, entre aspas, a salvarem mulheres nesse tipo de situação, conseguiram enxergar ali o absurdo, o terror, a imagem que aquela menina estava. Como que um homem poderia olhar para aquilo e ficar bem ao ponto de continuar com essa situação por 5 dias? Porque ele só mudou de ideia com a repercussão que o caso teve para que encontrassem a Emiliane. Ela disse que lá tinha alimento para eles ficarem por anos. Ou seja, ele tinha na cabeça dele que seria super tranquilo manter a mulher amarrada, algemada, amordaçada, mascarada, mas que o que importasse é que ela fosse dele e que respondesse aos controles dele com a própria peça íntima dele que ela estava usando numa situação com feridas, machucada, com dor. O que importava ali é que daquele jeito ela estava no controle dele. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.